Não, o preço sempre tem, né, pontos positivos e negativos. O importante é que não foi uma atitude deliberada. O que aconteceu foi que em 2016 o Flamengo fez 3 jogos no Pacaembu e eu fui aos jogos, levei o meu filho. E num desses jogos alguém me fotografou. Eu estava, inclusive, por coincidência, com essa camisa aqui. Ó. Eu não uso camisa do Flamengo. E eu sempre digo, eu não uso em respeito ao cara que torce para o Vasco, por exemplo, que gosta do meu trabalho. Embora muitos vascaínos achem isso impossível, não são poucos os vascaínos que me acompanham, que a gente conversa, interage e tudo mais. É... Porque o cara pode saber, o Mauro torce pelo Flamengo, mas precisa aparecer com a camisa do Flamengo, pô? Não, não precisa. Então eu não uso. Eu estou falando do Vasco, vale para, claro, torcedores de outros times também. Então eu estava no estádio, aí um cara fotografou, essa foto foi para a rede social, aí começou a ridícula cobertura jornalística de muitos sites, né? O jornalista flagrado, flagrado o quê, meu amigo? Comprei meu ingresso no dia de folga, estava com meu filho e com alguns amigos que vieram do Rio para ver o jogo, Flamengo e Santa Cruz. E estava assistindo a partida. Não, flagrado, não estou roubando ninguém, não estou fugindo da polícia, que flagrado? Que porra é essa? Aí no dia seguinte, como aquilo tomou conta do dia, eu cheguei lá no linha de passe e falei sobre isso. Falei, sim, meu time é o Flamengo, qual é o problema? Todo mundo aqui tem um time. Então eu vou deixar de ir a um jogo no meu dia de folga comprando meu ingresso, porque. E o detalhe, em 95, eu estava naquele mesmo Pacaembu com um amigo meu, Ricardo, que mora em Niterói, e que veio só para a final do Campeonato Brasileiro para ver o jogo Botafogo contra o Santos. Eu estava no torcida do Botafogo. Mas em 95 não tinha rede social, não trabalhava na televisão, as pessoas não me conheciam como hoje elas me conhecem, muitas que me conhecem. E eu estava ali. Se existisse rede social e tudo, e o Mauro César é botafoguense, porque eu estava no meio da torcida do Botafogo. E quando acabou, todo mundo se abraçou, os caras me abraçaram também e tudo. Eu quase comemorei junto ali. Eu estava ali vendo o jogo. Fiquei feliz porque o meu amigo chorava de felicidade e é um grande amigo. Pô, achei até legal. Fui só para ver o jogo e saí de lá satisfeito por ter vivido aquela experiência. Eu não sou botafoguense. E as pessoas iam achar que eu era Botafogo. Quer dizer, eu poderia até estar na torcida do Flamengo com algumas pessoas e não torcer pelo Flamengo. Eu já vi jogo com o PVC, por exemplo, estádio dentro de torcida. Eu já vi jogo com outros amigos dentro de torcida de outros times. Então, isso é uma bobagem. Agora, a partir daí, o que aconteceu, claro, as pessoas elas nem te conhecem, nem prestam atenção no trabalho, mas acham que porque elas sabem o seu time, que você vai ser clubista, essas coisas, né? A quantidade de vezes que eu já critiquei o Flamengo, a direção do Flamengo, técnico, jogador, e elogiei quando era para elogiar, acho que fala por si. Não é muito difícil encontrar, né? Aliás, no próprio episódio dos Garotos do Ninho, eu sou um dos poucos que lembram esse episódio e acompanho e entro em contato com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com um advogado de família, com frequência, para não deixar esse assunto morrer. Então, realmente é uma coisa que aconteceu naturalmente. Agora, eu acho que saber o time do jornalista, na minha opinião, é um fetiche. Porque se você acha que o sujeito ali faz comentários em função do time que ele torce, você nem deveria seguir. Perfeito. Eu penso assim, se o cara acha que eu falo alguma coisa sobre o Flamengo, sobre os rivais do Flamengo, pautado pelo coração, não deve me seguir, ignore. Por que você está perdendo tempo comigo? Agora, se prestar um pouquinho de atenção, vai ver que a coisa não funciona dessa maneira. Porque eu não vivo do Flamengo, não dependo do Flamengo, eu não trabalho para o Flamengo. Pelo contrário. Então, o Flamengo é apenas o time pelo qual eu torço desde moleque. Só isso. Mas na hora do serviço, como diria João Saldanha, você separa as coisas e vamos em frente. Perfeito. Eu lembrei, para a gente caminhar ao fim aqui, que já passou da hora combinada, o meu filho, a gente mora aqui em São Paulo, ele é torcedor do Flamengo, mas assim, acho que até mais do Messi do que do Flamengo, mas ele falou, pai, quando voltar a torcida pro estádio, eu queria ir para mais jogos. Mas tipo assim, ele quer ir para os jogos porque ele quer ir para os jogos. Eu falei, mas de quem? Aí ele, qualquer um. Ele quer ir para o Morumbi, ele vai querer ir para o Allianz Parque, ele vai querer ir pro estádio do Corinthians, ele vai querer descer para Santos, e as pessoas não entendem. Mas só para matar, se não tivesse vazado essa foto, você não teria tocado nesse assunto, assim, então. Não. Eu nunca toquei justamente porque eu acho que não é o mais relevante. Eu acho que isso é um fetiche. Eu não vejo isso no jornalismo político. Pressão em cima do cara que cobre política para falar em que partido você é filiado a um partido? Você votou em quem? Em quem você votou em 89? No Collor ou no Lula? O que você pensa disso? Não, ninguém perturba os caras de política, de economia, né? Não pergunta. Agora, no futebol tem esse fetiche. O mais absurdo é o seguinte, o cara se incomoda com o time do jornalista. O jornalista não é assalariado do clube dele, mas não se incomoda que o técnico seja torcedor declarado de um outro time. O técnico é a subida, por exemplo, o Muricy é São Paulino, todo mundo sabe disso. O Muricy treinou o Palmeiras, treinou o Santos, treinou o Fluminense, treinou o Internacional, ninguém ficou incomodado. E não tem que ficar, o cara é um profissional, pô. O Luxemburgo é rubro-negro e treinou o Vasco, treinou o Fluminense,
treinou o Palmeiras, treinou o Santos, treinou o Corinthians, treinou o Inter, treinou o Grêmio, treinou o Atlético, treinou o Cruzeiro. Caramba, e aí, qual o problema? Nenhum, ele é rubro-negro, mas ele é um profissional. Quando ele vai treinar o Vasco, ele vai querer ganhar do Flamengo. Nem que ele ganhe de 4-4, mas ele quer ganhar o jogo, né? O que deve ser sempre assim, evidentemente. Então, assim, é muito curioso isso, sabe? O cara fica incomodado. Às vezes um jogador tem uma ligação forte com o clube, aí vai jogar no rival, é aceito. O Juliano mesmo, que hoje acertou agora com o Corinthians, revelado pelo Inter, ele jogou no Grêmio e teve participação importante no Grêmio. Ninguém ficou zangado, porque ele foi formado no Inter. E agora o Inter queria de volta. Então, por que o jornalista tem esse tipo de coisa e com aqueles caras que trabalham para o clube não tem? Não deveria ter para ninguém. Então, eu não falaria, Bruno, porque eu acho que não acho relevante. Mas a partir do momento que isso virou pauta, por falta de assunto, né? Porque na nossa profissão tem muita gente também que só quer caçar clique, que torna coisas irrelevantes, transforma em, entre aspas, notícia. Aí eu falei, eu vou falar e acabou. E seja da maneira que as pessoas quiserem. E assim seguimos, mas nada premeditado de forma alguma. E a gente continua assim. Agora, por exemplo, eu já vi até alguns comentários aqui. Os caras acham que eu sou cenista. Eu não sou cenista. Eu sou a favor de todo técnico que, tendo bons jogadores, entre em campo e tente colocar o time para jogar. Para mim, jogar futebol é atacar bem, defender bem e não ter raiva da bola. Ponto. Se você souber fazer isso, está num caminho. Se você tem jogadores mais limitados, entendo que você adote uma postura mais conservadora, um time mais fechado. Mas se você tem bom material humano, eu acho que é obrigação o cara tentar jogar dessa forma. E se souber jogar de outras maneiras, jogo mais reativo, mais fechado, melhor ainda. Diversidade de jogo. Aí vem a palavra, repertório. Né? E o Ceni, no Flamengo, na minha opinião, ele o tempo todo tentou fazer o Flamengo jogar da maneira que é compatível com a característica dos jogadores. Apenas isso. E acho que ele teve, junto com os atletas, é claro, né? E a gente sabe que eles conversavam bastante, uma importante participação na conquista do título brasileiro, porque depois que ele mudou o time, puxou o Felipe Luiz para trabalhar e quase um terceiro zagueiro na saída de bola, espetou o Isla na ponta direita, e ele puxou o Diego para volante, foi quando o Flamengo, de 10 jogos, ganhou 7, empatou 1 e foi campeão brasileiro. Então, amanhã, se o Renato puser o time para jogar, como eu acho que o Flamengo tem que jogar, pelas suas características de elenco e do clube, diga-se de passagem, né? E tem também a característica do clube. Vou falar, ótimo, vou elogiar. Agora, da maneira que jogou quarta-feira, pelo amor de Deus, né? Acho que aquilo ali, aquilo não tem a menor condição. Eu tenho que ouvir daquelas coisas do tipo, o técnico não quis correr risco. Não quis correr risco, não. Ele ficou ali com as calças na mão o jogo inteiro. Ele só correu risco, mas o goleiro estava num dia inspirado, o Michael fez um gol com muita sorte, e o Flamengo venceu o jogo. Mas aquele não é o modelo de jogo que o Flamengo tem que apresentar com o elenco que o Flamengo possui. Ainda mais com o técnico que falou que se tivesse um elenco de 200 milhões na mão ou 200 milhões para investir, entregaria o futebol mais bonito do Brasil, né? Então, a verdade é que o Rogério, o personagem Rogério, ele é um personagem facilmente perseguido, porque ele não é e aqui eu não estou defendendo não, tá? Mas ele não é um personagem da bola, né? Ele não é um boleirão, então ele é um cara que de fato está na linha de tiro direto e também dificilmente assume erro e tal. O Renato já é um personagem mais aceitável. Vamos ver como é que as pessoas vão lidar com críticas em cima do futebol do Renato, porque a minha impressão é que eles vão tolerar muito mais erros do Renato do que toleraram supostos erros do Rogério Ceni. Eu acho que o caminho vai ser mais ou menos esse, mas a gente vai aguardar. Maurão, obrigado de novo. Passamos 8 minutos do combinado, mas é porque acabou que algumas respostas foram boas demais para cortar. Então, eu queria te agradecer de novo, ceder o seu tempo, que hoje literalmente vale dinheiro, para bater um papo aqui com a gente, trocar essa ideia. Eu espero que eu tenha outras oportunidades, inclusive você falou que dificilmente chama alguns para tomar um chopp, mas eu tomaria um facilmente quando as coisas estiverem ao normal, tá bom? Obrigado de novo. Faremos isso com toda certeza, Bruno. E sim, só para finalizar, uma coisa que eu acho que é muito importante, todos que acompanham o trabalho de jornalistas esportivos que trabalham com opinião, procure observar, então, a coerência de cada um, né? Eu seria muito incoerente se eu dissesse, como eu falo desde o ano passado, que Abel Ferreira não tem um repertório, que o time dele joga basicamente de uma maneira, eu achasse que o importante quarta-feira... Aí entra a questão, né? Você torce pelo Flamengo. Aí eu falasse, não, o importante é ganhar. Não. Não tem sentido. Então, o técnico do Palmeiras eu critico porque joga de uma maneira. Aí o do Flamengo eu falo que está tudo bem. Aí eu seria um cretino, né? Então, tem que ser coerente. Eu acho que essa é a grande dificuldade que as pessoas encontram, em entender o porquê da opinião, né? E que a opinião, da mesma maneira que a crítica àquele técnico, que o assessor liga para falar, poxa, você está zangado com ele e não tem nada a ver, ela é
profissional. E o elogio e a crítica ao Renato, ao Ceni, ao Jesus ou qualquer outro também vai ser sempre profissional. Como a gente até em alguns momentos, certamente você também criticou o Jesus e alguns erros que ele cometeu, como o Rafinha contra o Emelec jogando no meio campo, deu tudo errado naquele jogo, por exemplo. Né? Ou o Felipe Luiz estreando contra o Bahia, tomando de 3-0, um vareio, o Arthur deitando e rolando com o Gilberto, naquele jogo em Salvador, depois do jogo contra o Emelec no Rio de Janeiro. Então até o Jesus a gente criticou, se a gente critica até Jesus, meu amigo, então é claro que qualquer um está sujeito a isso, mas a gente tem que ser coerente, a gente não pode tratar um clube de forma diferente de outro. Eu posso até cometer um deslize como qualquer outro, mas a gente luta sempre para que isso não aconteça.